Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Samuel do Carnívoras Garden. Eu venho com mais um vídeo agora falando sobre o outro gênero de carnívoras, que são as dróseras, tá? Eu gosto demais dessas plantas, são plantas que são bem legais, tá? Muitos não gostam, outros já gostam, chamam elas de praguinhas, mas assim, na minha concepção, não acho que sejam pragas, são plantas legais, até para controle de algumas pragas, tá? Que eu vou estar explicando mais tarde. Essa daqui é uma capilaris. Essa planta é bem legal. Para vocês terem noção como as dróseras são boas para propagação, essas capilares veio uma num vaso meu de uma dionéia que eu comprei. Então assim, hoje praticamente eu tenho ela em todos os vasos. Elas se propagaram em todos os vasos aqui, ó, para você ter uma ideia. Esse aqui é um vaso de dionéia, né? Olha aqui o tanto de capilares. Mas olha que coisa linda que essas dróseras são. Então, elas fazem uma propagação muito rápida, muito acelerada. Falando mais sobre dróseras são um gênero de carnívoras que tem por característica ter um pelinho com mucilagem na ponta deles, tá? Quando o inseto cai nesses pelinhos aqui, quanto mais ele se debate, elas vão começar a produzir o líquido digestório, que é chamado de pepsina, tá? E esse líquido digestório é o que vai fazer todo o procedimento de absorção das proteínas desse inseto. Se você reparar bem aqui, talvez eu focar, aqui esses pontos pretos são insetos que caíram e a planta absorveu os nutrientes. Então, a produção dessa pepsina, a quantidade vai depender do quanto o inseto vai se debater. Elas não têm um movimento rápido como a dionéia, que o inseto caiu, ela já fecha e captura, tá? Esses pelinhos, eles vão dobrando lentamente em cima do inseto, de acordo com o tanto que ele vai se debatendo. Então, ele vai mexendo aqui e aí esses pelos vão dobrando. Demora geralmente em torno de meia hora para eles se fecharem em cima de um inseto, tá? Praticamente quase que todas as dróseras fazem isso, tá? Algumas não é bem aparente, igual a Filiformis red, que ela simplesmente já tem essas folhas mais longas aqui, então assim é mais difícil de se reparar isso aí. Filiformis red é muito top, tá? Curto muito ela é uma das maiores assim, e mais comuns, né? Não é a maior, mas é mais comum aqui, pessoal. É uma planta que desenvolve muito bem. Ela é perene, tá? Que seria uma planta que não tem esse limite de tempo de vida. Como eu ia explicar para vocês, as dróseras têm algumas que são anuais. Algumas dróseras, principalmente da família das Burmannys, são anuais, da família dessa aqui. Essa aqui é uma Burmanny Hong Kong. Essas dróseras anuais, elas têm um ciclo de vida mais curto, mas a produção de sementes dela é um ciclo muito rápido, tá? Desde mudas pequeninas, elas já produzem bastante semente. Então é um tipo de planta que você nunca vai ficar sem, tá? Algumas pessoas perguntam, se cortar a haste vai aumentar o tempo de vida dela? Pode até aumentar, tá? Só que não compensa, porque é uma planta que vai ter produção sempre de semente. Você vai prorrogar o tempo de vida dela por pouco tempo, não vai ser aquele tempo todo que você imagina, e vai chegar um ponto que você vai ficar sem nenhuma, porque se toda vez que ela formar uma haste de semente você cortar, não vai compensar, né? Você não vai ter a semente para poder plantar, chegará um ponto que você não vai ter mais, então não é o ideal. As capilares já não são anuais mais, não são anuais, quer dizer, na verdade nunca foram, né? Não são anuais mais. Elas crescem bem legal, aqui é uma mudinha pequena, mas vai desenvolver um pouco mais. Existe uma variação da capilares que é a long arms, que fica bem maior do que essa daqui. Eu curto também, como falei, é uma planta que veio invasora e tomou conta de tudo, e eu curto demais. Gosto demais da Filiformis red, né? Se você for reparar, é uma planta muito grande perto das outras. Uma que eu gosto demais, só que não propaga tão bem, é essa daqui, ó, essa maravilha. Essa daqui é uma Nitidula versus Pulchella, são conhecidas como pigmeias, tá?
Aqui a hastezinha de flor dela. Essa daqui ela propaga por gemas. Num determinado período do ano, essa planta vai produzir as gemas no centro dela, onde se é colhido para poder fazer o plantio. Então, ela é diferenciada. Uma outra coisa que o pessoal pergunta muito é a questão da floração das dróseras. Aqui é uma haste de flor, né? Essa daqui é uma Capensis red, um gênero muito legal. Para quem está começando, é a Capensis, tá? A Capensis é uma planta legal demais. A folha dela ela chega a enrolar no inseto para capturar ele. E existe muitas variações. Essa é uma red, mas existe a Capensis comum, a wide leaf, a compact rosette e aí vai, a alba. Então tem uma variação muito grande de espécies de Capensis. E aí o que acontece? As dróseras, o forte delas não é muito na flor não, tá? Flores delas são bonitas, sim, bem bonitas, mas elas duram pouco tempo. Na sua maioria, as dróseras, elas se autopolinizam. Então a flor abre, questão de horas ela vai fechar, porque ela já vai estar polinizada. Então vai abrir aqui, em poucas horas ela vai fechar essas flores. Então você não vai realmente ver bem as flores dela. Você vai ver só a questão da beleza das folhas, que já é o suficiente, né? Essa cor forte dela, olha que cor linda, bem vermelha, né? É difícil o aparelho focar por causa das folhas finas. A mucilagem, tanto que ela é forte, ó. Tá vendo? Então, todas essas plantas têm uma questão muito louca, que é a questão da polinização delas. Aqui, ó, se você reparar bem. Bastante mucilagem. Elas polinizam muito rápido, então você não vai ver tão bem a flor delas. Aqui uma Affinis, né? Uma coisa que você tem que ficar sempre atento com as dróseras. Muitas das dróseras, elas são atacadas demais por pulgões, pragas, tá? Então você tem que ficar sempre de olho, porque se tem uma coisa que mata a drósera é o pulgão, porque ela absorve a seiva das dróseras. E por absorver essa seiva, eles acabam matando, ela vai definhar e vai morrer. Principalmente as capenses, tá? As capenses. A filiformes não é tão atacada assim, ela é atacada mais na parte do pé aqui da planta, onde não tem mucilagem. Os pulgões vão onde não tem mucilagem. Como a capenses aqui, ó. Por que elas são muito atacadas? Essa parte aqui, até chegar à parte onde tem mucilagem, é onde é o ataque delas. Eles se juntam nessas partes assim, e na haste também, tá? Então você sempre tem que ficar de olho com relação a isso, a esses ataques. Porque para todo tipo de planta, principalmente uma carnívora, o pulgão é um problema muito grande, tá? E vocês podem perguntar como você resolve esse negócio do pulgão. O pulgão se resolve com veneno, tá? Alguns usam o enxofre e os outros métodos. Eu não curto muito o uso do enxofre, eu acho ele muito evasivo. Eu aplico, alguns já devem até conhecer, o SBP à base d'água, tá? SBP, aquele veneno que o pessoal usa mesmo. Só que tem que ser à base d'água. Eu aplico isso aqui onde estão os pulgões de manhãzinha ou então à noite, tá? Não pode ser em horário que tenha sol, porque o sol pode dar um efeito com o veneno e aí queimar as plantas, tá? Pode causar uma reação química e queimar. Eu aplico nesse horário. E aí o que acontece? No outro dia de manhãzinho, eu vou e borrifo água só para poder retirar o excesso do SBP. Então, pode ser aplicado até no substrato, tá? E aí você vai ter o controle desse tipo de praga. E assim, quanto antes você reparar que tem pulgão, você já combater isso, melhor. Não espere semana até sua planta definhar e morrer. Outra coisa, a capensis é legal por isso aqui, ó. Ela vai subindo esse pezinho aqui, né? Como se fosse um caule. E ela fica quase como uma mini árvore. Bem interessante. Isso aqui ficava lá embaixo do substrato, olha a altura que ela já está. Uma coisa legal para as dróseras também, que eu gosto muito, eu não retiro dróseras de vaso de dionéias, com relação a controle de algumas pragas. Muitos já devem conhecer, já devem ter ouvido falar de Genate,
que é um tipo de mosquitinho que é o seguinte, ele bota as larvas no substrato das plantas, tá? Eles gostam de substratos mais molhados, substratos úmidos, encharcados, molhados. Eles colocam suas larvas lá. E essas larvas, elas acabam se alimentando da raiz das plantas. Isso mesmo. Muita gente perde dionéia, perde pinguícola, perde sarracênia por causa da questão desse inseto, tá? É o terror do cultivador de planta carnívora. E a drósera é um ótimo controle contra esse tipo de inseto. Por ser um mosquito muito pequeno, um inseto muito pequeno, geralmente os gatilhos da dionéia não são ativados por ele, tá? Ele passeia por entre esses gatilhos e simplesmente a dionéia não fecha, não pega. E quando vai para poder pegar, esse inseto ainda escapa, por ser muito pequeno. Ele é minúsculo. Então, o que acontece? Quando você planta dróseras entre os vasos das dioneias, dentro dos vasos de dioneias, não precisa ser muito junto, esse inseto ele vai lá para poder comer a seiva. Só que a drósera, diferente de dioneia, encostou, colou. Então, esse inseto acaba sendo capturado. Já aconteceu de eu ver uma drósera carregada de genates pregados nela e a dionéia lá, de boa, entendeu? Nunca tive nenhuma perda por genate, tá? Porque desde o início do meu cultivo eu sempre usei drósera como controle de pragas, tá? Qual a drósera ideal para você colocar para controlar isso aí? As burmanis, tá? Quanto menor a drósera, melhor. Por quê? Porque você pega uma drósera muito grande, igual uma filiformes, e planta num vaso de dionéia, vai ter uma concorrência aí de espaço, né, muito grande, porque a filiformes é uma drósera grande. Então, assim, não é legal você colocar uma drósera tão grande para ficar num vaso de uma dionéia que não vai competir em tamanho. O ideal, então, é você colocar o quê? Uma burmani, uma capilares, assim, ó. Tá vendo que ela tem a capilares, mas ela não está atrapalhando de forma alguma a dionéia a desenvolver. A dionéia está aqui, de boa. Uma nitidula é bem legal, tá? Então são dróseras menores, as que são melhores para você colocar. Burmani também é outra que tem um monte de variação, tá? Tem a Burmani Hong Kong, a Red, que é bem bonita também. Tem a típica que eu curto e tem outras aí. Então, você quer controlar, quer ajudar a combater esse tipo de praga, coloque uma drósera. Não é 100%, tá? Isso não quer dizer que você nunca vai ter uma perda por causa de um genate, não quer dizer isso. Mas isso reduz bastante a chance de você perder sua planta por causa disso aí. Então, assim, existem muitas dróseras brasileiras, diferente do que muitos dizem. As dróseras brasileiras são mais complicadas para se manter, se cultivar do que as de fora do Brasil, tá? Muita gente fala que não, que é simples, conversa balela, tá? É muito difícil para você manter uma planta dessa quando é a brasileira. E o mais interessante, pessoal, é que uma das maiores dróseras que existem no mundo foi encontrada aqui. Tá? Foi encontrada aqui no Brasil mesmo. Ela é a drósera magnífica, tá? Quem encontrou ela foi o Paulo Gonella. Esse cara é gente boa demais e assim é um biólogo que encontrou, tá? E assim, biólogo não, pesquisador mesmo, né? E aí foi reconhecido como a maior drósera que tem no Brasil. Então a gente tem que sentir muito feliz por ter sido alguém aqui do nosso país que encontrou e principalmente sendo brasileiro ainda, né? Então, isso aí foi uma passada, uma pincelada sobre dróseras, tá? Futuramente vou explicar outras coisas sobre elas e pedir pro pessoal, curta, compartilhe, nos acompanhe no nosso canal e isso aí auxilia muita gente a propagar sobre as plantas carnívoras, divulgar sobre elas, tá? Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.